Com certeza, nós estamos em processo seletivo para estagiários, mas como a minha empresa está iniciando esse processo, e a preferência, infelizmente, são para pessoas que moram na área. Até agora ninguém mais respondeu. Então, pessoal, tá difícil, mas aí vamos iniciar. Em relação à silvicultura, a gente pode dizer que é todo aquele trabalhador rural que ele trabalha na floresta, cultivando algum produto com sustentabilidade. Então, ele pode coletar lá na floresta, a gente pode até dizer o seguinte, como exemplo, a Natura, o Boticário, ecologicamente eles trabalham, mas a nível de coletar semente, a nível de coletar produtos para cosmético, para medicamentos, chá. Então, a partir do momento que aqueles trabalhadores estão trabalhando naquela área, a gente pode dizer que está na parte da silvicultura. E a aquicultura é todo trabalhador rural que trabalha com seres na água. Então, a piscicultura, a criação de peixe, tanto em água salgada como em água doce. O cultivo de camarão, que é a carcinicultura, cultivo de algas. Então, todo aquele profissional na área de segurança, ele é chamado de trabalhador rural. Então, queridos alunos, eles trabalham expostos ao sol, à chuva. É um trabalho muito árduo. E sol forte. A carência em relação à segurança do trabalho é grande, até porque as áreas são enormes. Então, o que é que a gente pode ter em relação ao que é a agroindústria? Então, aqui nós temos a agroterra cultivada ou cultivável e agroindústria, indústria que beneficia matéria-prima oriunda da agricultura. Então, é o que eu falei para vocês. A partir do momento que a gente cultiva cana, e aquele mesmo grupo empresarial dá o produto final, como o açúcar, o álcool, a energia, empresas que estão agora produzindo CO2, juntando todo esse processo, podemos dizer que é uma agroindústria. Mas o importante, queridos alunos, é a probabilidade de profissionais habilitados na área de segurança. A agroindústria, a área do campo, a partir de acima de 50 funcionários, é obrigado pela lei, ser contratado, registrado um trabalhador, um funcionário, um profissional em segurança do trabalho. E o interessante nessa parte da agroindústria relacionada à parte do campo, da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, que o nosso SESMIT, que existe na indústria, o do campo é chamado de SEST-TR, Serviço Especializado em Segurança do Trabalho Rural. E existe não só um, como na indústria, que existe só o SESMIT. Na área do campo existe o SEST-TR, um próprio, um externo e o coletivo. Então, 3 segmentos de serviço especializado em segurança do trabalho. Aí você diz, mas professora, que complicação. Se uma indústria, às vezes ela pode ter até mais de 5.000 funcionários, colaboradores, só um serviço especializado em segurança do trabalho. E na área rural, 3 serviços especializados, queridos alunos, porque a norma regulamentadora, ela bate-se o martelo lá em Brasília com os órgãos federais, o representante do empregado e do empregador. E só passa a ser baixada pelo Ministério quando entra em acordo. O porquê de existir 3 serviços especializados, no caso, o próprio, o externo e o coletivo, foi um acordo e está em lei e a gente tem mais que respeitar e trabalhar em cima dela. Então, queridos alunos, o SEST-TR próprio é quando o empregador, o dono da empresa, ele registra carteira assinada, ele registra aquele trabalhador, ele passa a fazer parte do corpo da empresa. O SEST-TR externo
é quando a empresa contrata um serviço especializado em segurança do trabalho, terceirizado para aquela empresa. Então, é um corpo, um engenheiro, um médico, técnico de segurança, o técnico em enfermagem, o enfermeiro do trabalho, ele é contratado, não tem nenhum vínculo empregatício. Já o coletivo, queridos alunos, é quando vários segmentos, várias empresas, elas contratam um serviço especializado. Como exemplo, 5 empresários, eles resolvem contratar um serviço especializado. Entre aqueles 5 empresários, eles fazem a divisão ao pagamento daquela empresa contratada, daqueles profissionais. Então, coletivo, vários empregadores juntam e faz essa contratação desses profissionais habilitados. O serviço especializado em segurança do trabalho rural, externo e coletivo, ele só é aprovado quando o Ministério do Trabalho é avaliado, vai até o órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, e ele analisa todo o processo daquela empresa, vê todas as documentações, a disponibilidade dos profissionais naquelas empresas, mas tem o seguinte, queridos alunos, existe um percurso. Então, a área percorrida daqueles trabalhadores na área de segurança do trabalho não pode ultrapassar a 100 quilômetros. Então, pode ter várias empresas naquele segmento, mas sem fugir esse percurso de 100 quilômetros. E, em relação à CIPA, como vocês já ouviram outros professores falando em relação à CIPA da indústria, na área rural é CIPA-TR. Então, queridos alunos, todos os segmentos que vocês verem em relação à segurança do trabalho, no final TR, já sabe que é o trabalho rural e tem a ver com a agroindústria. Mas o interessante, queridos, é que a CIPA-TR, ela existe com 2 anos. Então, no caso, ela tem uma gestão de 2 anos, onde a CIPA é só 1 ano para aquele trabalhador que foi eleito. Então, ele tem a garantia de emprego de 1 ano no período de gestão e, após o período de gestão, ele ganha mais 1 ano. Na área rural, ele tem 2 anos. Então, com 2 gestões, não existe presidente, não existe vice, não existe efetivo e nem existe suplente. Só existe representante dos empregados, dos trabalhadores e representante do empregador. Desses representantes do empregado e do empregador, entre eles, no caso dos empregados, é escolhido uma pessoa para ser o coordenador dos empregados, dos trabalhadores. E o dono da empresa designa um para ser o coordenador do empregador. No primeiro ano, realiza a gestão o coordenador do empregador. E no segundo ano, o coordenador do empregado. Alguma pergunta, Tatiana? Temos sim. Do Poliscada, o aluno Dirami. Os trabalhadores rurais que exercem as suas atividades com aplicação de herbicidas não deveriam receber um adicional de insalubridade? Qual o nome dele? É Dirami. É Dirami? Pergunta inteligente, é Dirami. Dirami. É Dirami. Mas o que é que está ocorrendo em relação à insalubridade? A partir do momento, se o empregador, se a empresa não disponibiliza os equipamentos de proteção individual, se não tiver naquela ficha de controle de EPI o segmento que todo aquele trabalhador, ele recebeu os EPIs, existe um treinamento para aplicadores de herbicidas. Se o empregador também não disponibilizou aos seus colaboradores, aplicadores de herbicida, o treinamento, se o empregador não disponibilizar a higienização dos equipamentos, então, isso aí dá direito a ele receber insalubridade. Mas a partir do momento que existe a segurança do trabalho, até porque a área é uma área aberta, vai também depender do tipo de produto que ele está fazendo a sua aplicação. Então, o que é que está ocorrendo em nosso governo?
a redução de pagamento de insalubridade. Então, para isso, existem profissionais, como nós somos na área de segurança do trabalho, para melhorar o ambiente de trabalho, enriquecer a nível de segurança, a nível de proteção. Porque aí o trabalhador ele está vendendo a sua saúde. E não é interesse do governo, não é interesse nosso da área de segurança do trabalho e principalmente do empregador, tá? Comprar e deixar aquele trabalhador